Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. Você acredita que gigantes realmente existiram? Olha só o tamanho disso. Impressionante, né? Gigantes sempre foram uma parte fascinante de mitos e lendas, desde Jack e o Pé de Feijão até histórias épicas de diferentes culturas. Mas, e se eu te disser que há mais evidências sobre a existência deles do que você imagina? Prepare-se para descobrir os 15 maiores gigantes humanos que realmente existiram na vida real. Vamos mergulhar juntos nessa jornada incrível. Aumente o volume, porque a aventura está apenas começando. Número 15. Zab Bibi. Zab Bibi, conhecida como a mulher mais alta do Paquistão, nasceu em 1974 na província de Punjab. Em 2003, ela foi reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher mais alta do mundo. Sua altura começou a aumentar de forma notável aos 15 anos, e aos 20, Zab já media impressionantes 2,28 metros. Embora sua altura a tenha tornado mundialmente famosa, Zab enfrentou vários desafios em sua vida pessoal. Por exemplo, ela teve dificuldades para encontrar um parceiro e lidar com sua saúde, enfrentando condições como diabetes, hipertensão e osteoporose. Em 1998, Zab ganhou visibilidade ao participar de um popular programa de TV no Paquistão, o que a levou a ser reconhecida internacionalmente. Ela recebeu convites para visitar 15 países, incluindo França, Arábia Saudita e Reino Unido, levando sua história ao mundo. Infelizmente, Zab enfrentou dificuldades financeiras ao longo de sua vida, o que tornou seu acesso a tratamentos médicos ainda mais desafiador. Ela faleceu em 2018, aos 46 anos, deixando um legado que destaca a importância de apoiar pessoas com condições únicas. Zab Bibi será sempre lembrada por sua força e perseverança. Número 14. Sultan Kösen. Sultan Kösen, agricultor turco de ascendência curda, é reconhecido como o homem mais alto vivo, com 2,51 metros. Nascido em 10 de dezembro de 1982, na província de Mardin, Turquia, sua altura impressionante trouxe tanto fama quanto desafios. Desde cedo, ele precisou abandonar os estudos devido à sua estatura, mas ajudava a família em tarefas como trocar lâmpadas. Enfrentou dificuldades para encontrar roupas e sapatos adequados. Suas mãos medem 28,5 centímetros. Suas pernas, 126 centímetros, e seus pés, 36,5 centímetros e 35 centímetros. A causa de sua altura é a acromegalia, decorrente de um tumor na glândula pituitária. Sultan passou por tratamentos e cirurgias para controlar a condição, iniciando em 2010 um tratamento nos Estados Unidos para estabilizar os níveis de hormônio do crescimento. Ele se casou com uma mulher síria, mas o casamento terminou em 2021 por diferenças linguísticas. Apesar disso, Sultan segue otimista e espera encontrar um novo amor. Mesmo enfrentando dores articulares e mobilidade reduzida, Sultan usa sua notoriedade para conscientizar sobre gigantismo e acromegalia, além de defender melhorias no suporte médico. Sua história inspira muitos, destacando os desafios e a força de quem vive com condições raras. Número 13. Don Coelher. Don Coelher, nascido em 1º de setembro de 1925 em Denton, Montana, Estados Unidos, foi reconhecido como o homem mais alto do mundo em 1969 pelo Guinness World Records, com 2,49 metros. Seu crescimento acelerado começou aos 10 anos, tornando-o uma das 24 pessoas na história a ultrapassar os 2,44 metros. Ele veio de uma família alta. Seu pai tinha 1,88 metros, sua mãe 1,78 metros e sua irmã gêmea chegou a 1,75 metros. Don trabalhou por 25 anos na empresa Big Joe, em Chicago, onde sua altura chamava a atenção e se tornava uma curiosidade para clientes. No entanto, ele enfrentou desafios de saúde, incluindo cifose,
uma curvatura na coluna que reduziu sua altura para 2,39 m nos últimos anos de vida, além de problemas cardíacos que o levaram ao falecimento em 1981, aos 55 anos. A vida de Dawn foi marcada por uma combinação de dificuldades e realizações. Sua altura incomum trouxe desafios práticos e médicos, mas também oportunidades únicas de interação e reconhecimento público. Ele permanece como um exemplo da força humana diante das particularidades que a vida pode apresentar. Número 12. John William Bud Rogan. John William Bud Rogan é lembrado como o segundo homem mais alto da história registrada, atingindo impressionantes 2,67 m. Nascido em 11 de setembro de 1867 em Hendersonville, Tennessee, há registros conflitantes sobre seu ano de nascimento, com algumas fontes indicando 1868 ou 1871. Rogan começou a apresentar crescimento acelerado aos 13 anos, levando ao diagnóstico de gigantismo. Mais tarde, desenvolveu anquilose, uma condição que imobilizou suas articulações vertebrais, deixando-o incapaz de ficar de pé ou andar. Apesar de suas limitações físicas, Rogan viveu uma vida notável. Ele ganhou a vida vendendo retratos e cartões postais em uma estação de trem local, e sua personalidade carismática, marcada por uma voz profunda e uma presença marcante, atraía a atenção de todos. Ele se locomovia em um carrinho puxado por cabras, o que se tornou parte de sua identidade. Suas mãos mediam 28 centímetros e seus pés 33 centímetros. Conhecido como o Gigante Negro ou Esqueleto Vivo, Rogan era uma figura imponente e um símbolo de força e resistência. Embora houvesse sugestões de que sua condição tivesse raízes genéticas, sua vida também reflete as dificuldades enfrentadas por afro-americanos no sul dos Estados Unidos após a Guerra Civil. Rogan faleceu em 1905 e acredita-se que esteja enterrado em terras agrícolas de sua família, embora algumas fontes sugiram que sua sepultura seja anônima e coberta de cimento. Sua jornada de superação diante de desafios médicos e sociais permanece um poderoso lembrete da importância do apoio àqueles com condições de saúde únicas, bem como da resiliência humana em face da adversidade. Número 11. Leonid Ivanovich Stadnik. Leonid Ivanovich Stadnik, veterinário ucraniano, nasceu em 5 de agosto de 1970, na vila de Podolian, Ucrânia, e faleceu em 24 de agosto de 2014 na mesma cidade. Aos 12 anos, após uma cirurgia cerebral, desenvolveu um tumor na glândula pituitária, que provocou uma produção excessiva de hormônios do crescimento, resultando em acromegalia e gigantismo. Curiosamente, o tumor desapareceu 25 anos depois, mas os efeitos sobre seu corpo permaneceram. Stadnik foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais alto do mundo, com impressionantes 2,57 m, 8 metros e 5 centímetros e meio. No entanto, ele se recusou a passar por medições sob os novos padrões do Guinness, e o título foi transferido para Bao Xishun, da China. Essa decisão refletiu sua preferência por uma vida longe dos holofotes. Sua altura extraordinária trouxe desafios diários, como a dificuldade em encontrar roupas e sapatos adequados ou em adaptar sua casa ao seu tamanho. Apesar disso, Stadnik escolheu uma vida simples, trabalhando como veterinário e morando com sua mãe em uma pequena aldeia. Ele era conhecido por sua humildade e dedicação, evitando a fama e priorizando a privacidade. Sua condição médica despertou grande interesse na comunidade científica, contribuindo para o entendimento do gigantismo acromegálico. A história de Stadnik ressalta o equilíbrio entre a curiosidade pública e o respeito à privacidade, mostrando que, mesmo com atributos físicos únicos, o desejo por uma vida normal e tranquila pode ser maior do que o fascínio pela notoriedade. Número 10. Olga Zyanskaya. Olga Zyanskaya
é uma lenda do basquete feminino, destacada por uma carreira brilhante nas décadas de 1970 e 1980. Com 2 metros e 13 centímetros de altura e 127 quilos, sua estatura impressionante resultava de genética, sem condições médicas conhecidas. Nascida em 9 de março de 1952, em Zarassai, Lituânia, União Soviética, Olga marcou o esporte mundial. Ela integrou a seleção feminina da União Soviética por 18 anos invictos, conquistando 2 medalhas de ouro olímpicas, Montreal 1976 e Moscou 1980. Além de 3 títulos mundiais, 1971, 1975, além de 3 títulos mundiais, 1971, 1975, 1983 e 15 taças dos campeões europeus. Essa trajetória a consolidou como a jogadora mais vitoriosa do basquete feminino. Premiada com a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho, 1976, foi, em 1993, a primeira mulher fora dos Estados Unidos da América a entrar no Hall da Fama do basquete. Olga também liderou sua equipe a 10 ouros consecutivos no Campeonato Europeu Feminino entre 1968 e 1985, tornando-se um ícone de superação e excelência no esporte. Número 9. Albert Johan Kramer. Albert Johan Kramer, o homem mais alto da história da Holanda, alcançou 2 metros e 42 centímetros e chegou a pesar 250 quilos. Nascido em 15 de junho de 1897, em Amsterdã, Kramer tinha um físico notável desde o nascimento, pesando 8,6 quilos. Casado 2 vezes, sua segunda esposa, Helena Fasler, de apenas 69 centímetros, formava com ele uma dupla artística que se apresentou em vários países, incluindo Holanda, Reino Unido e Estados Unidos da América. Kramer também trabalhou com Fred Aslett, conhecido como Pip, outro artista de pequena estatura. Kramer faleceu em 4 de abril de 1976, após uma vida marcada por desafios médicos e apresentações que destacavam sua altura impressionante. Número 8. Sandy Elaine Allen. Sandy Elaine Allen, reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher mais alta do mundo, nasceu em 18 de junho de 1955 em Chicago, Iowa. Ela atingiu uma altura de 2 metros e 31 centímetros devido a um tumor na glândula pituitária que causava excesso de hormônio do crescimento. Criada pela avó em Shelbyville, Indiana, Sandy passou por uma cirurgia cerebral em 1977, aos 22 anos, para remover o tumor e evitar complicações futuras. Sandy escreveu o livro Cast a Giant Shadow e participou de programas de TV e documentários, incluindo Casa Nova e Sideshow de Fellini. Apesar de sua notoriedade, Sandy valorizava uma vida simples e jamais se casou, expressando preferência por valores tradicionais. Nos últimos anos, enfrentou dificuldades físicas, usando cadeira de rodas devido à incapacidade de suas pernas e costas sustentarem seu peso. Ela faleceu em 13 de agosto de 2008, aos 53 anos, devido a complicações de saúde, incluindo sepse, diabetes tipo 2 e insuficiência renal. Sua história inspira reflexão sobre os desafios e conquistas de pessoas com condições extraordinárias. Número 7. Rahim Takula. Rahim Takula, nascido em 26 de fevereiro de 1982, em Guelmim, Marrocos, é detentor do recorde mundial do Guinness para os maiores pés e é uma das pessoas mais altas do mundo, com 2 metros e 46 centímetros de altura. Seu crescimento acelerado começou aos 18 anos, quando cresceu mais de 90 centímetros em apenas um ano. Após ser diagnosticado com acromegalia, ele passou por tratamento em Paris, em 2006, onde um tumor na glândula pituitária foi removido, estabilizando sua condição. Em 2011, Takula conquistou o recorde mundial por seus pés gigantescos, medindo 37,5 centímetros no pé direito e 38,1 centímetros no esquerdo.
Devido ao tamanho, encontrar calçados adequados foi um grande desafio, até que recebeu sapatos ortopédicos feitos sob medida. Além de sua vida marcante, Rahim também atuou em produções como Apne, Chocolate Candesa e Aladdin 2, destacando-se como uma figura imponente tanto na tela quanto fora dela. Sua história é um exemplo de superação diante dos desafios únicos de sua condição. Número 6. Rümeysa Gelgi. Rümeysa Gelgi, nascida na Turquia, é reconhecida por suas características físicas únicas e notáveis, sendo a mulher viva mais alta do mundo, com 2 metros e 17 centímetros. Ela também detém recordes para os dedos mais longos, 11,2 centímetros. As maiores mãos femininas, direita, 24,93 centímetros, esquerda, 24,26 centímetros. E a maior parte superior do corpo, 59,9 centímetros. Sua altura excepcional é resultado da Síndrome de Weaver, uma condição genética rara que acelera o crescimento ósseo. Apesar de usar cadeira de rodas ou andador para mobilidade, Rümeysa vive uma vida plena e saudável, promovendo conscientização sobre sua condição. Em 2022, ela chamou atenção ao fazer seu primeiro voo, de Istambul a São Francisco, em um avião com 6 fileiras de assentos removidas para acomodá-la. Além disso, Rümeysa é desenvolvedora web freelancer, profissão que começou a perseguir durante a quarentena de 2020, realizando seu sonho de infância de atuar na tecnologia. Atualmente, ela também é uma ativa defensora e palestrante, usando sua história para inspirar e informar sobre a Síndrome de Weaver, enquanto aproveita momentos em família, natação e outras atividades. Número 5. Väinö Millirin. Väinö Millirin, um gigante finlandês, foi reconhecido como a pessoa viva mais alta do mundo entre 1940 e 1963. Ele nasceu em 27 de fevereiro de 1909, em Helsinki, e atingiu uma altura impressionante de 2,51 metros, 8 pés e 3 polegadas. Millirin serviu nas forças de defesa da Finlândia, sendo conhecido como o soldado mais alto de todos os tempos. Aos 21 anos, ele já media 2,21 metros e pesava mais de 141 quilos. Mais tarde, em seus 30 anos, passou por outro surto de crescimento, chegando à altura de 2 metros e 51 centímetros. Durante a década de 1930, Väinö trabalhou como lutador profissional e artista circense, excursionando pela Europa. Ele voltou à Finlândia em 1939 para servir no exército durante a Guerra de Inverno. Após sua aposentadoria, mudou-se para uma fazenda de frangos em Järvenpää, onde viveu até sua morte em 13 de abril de 1963. Curiosamente, medições feitas um ano antes de seu falecimento indicaram que ele continuava crescendo, mostrando que sua condição persistiu ao longo de sua vida. Número 4. Trintje Cornelis Dr. Kiever. Trintje Cornelis Dr. Kiever, conhecida como a Gigante de Edam, é considerada a mulher mais alta já registrada, atingindo impressionantes 2 metros e 54 centímetros, antes de sua morte prematura, aos 17 anos. Nascida na Holanda em 16 de abril de 1616, Trintje já media 2 metros, aos 9 anos de idade. Seu crescimento extraordinário foi provavelmente causado por um excesso de hormônio do crescimento, embora a causa exata permaneça incerta. Sua altura fez dela uma atração popular em feiras e carnavais, onde seus pais cobravam para que as pessoas pudessem vê-la. Sua fama chegou até a realeza, chamando a atenção de Frederico V, eleitor palatino, e sua esposa, Isabel da Boêmia. Infelizmente, Trintje faleceu em 2 de julho de 1633, possivelmente devido a complicações de saúde associadas ao gigantismo. Sua lápide em Edam se refere a ela como uma grande menina, e seus sapatos originais estão em exibição no Museu de Edam, servindo como um lembrete de sua incrível história. Número 3. André Roussimoff, o gigante. André René Roussimoff, mais conhecido como André, o Gigante, foi uma das figuras mais lendárias do wrestling profissional e do entretenimento. Apelidado de
a oitava maravilha do mundo. Ele tinha uma estatura impressionante de 2 metros e 24 centímetros e pesava 236 quilos, características causadas por um caso de gigantismo resultante de excesso de hormônio do crescimento. Nascido em 19 de maio de 1946, na França, André chamou atenção desde o nascimento, pesando 13 libras, 6 quilos. Ele cresceu em uma fazenda e, mesmo jovem, sua força era comparada à de vários homens juntos. Descoberto aos 18 anos por um promotor, iniciou sua carreira no wrestling, rapidamente ganhando fama global por sua força e carisma únicos. André brilhou em arenas pelo mundo, mas foi nos Estados Unidos que consolidou seu legado, especialmente na WWF, atual WWE. Uma de suas rivalidades mais famosas foi contra Big John Studd, que culminou em uma vitória histórica no WrestleMania 1985. Durante um desafio de Body Slam, André derrotou Studd de forma icônica, levando um prêmio de $155 mil para delírio dos fãs. Além de dominar os ringues, André deixou sua marca no cinema, interpretando o memorável Fezzik no clássico filme A Princesa Prometida, 1987. Sua personalidade cativante e sua presença única o tornaram um ícone além do esporte. Infelizmente, André faleceu em 27 de janeiro de 1993, aos 46 anos, vítima de insuficiência cardíaca congestiva. Seu legado como lutador, ator e personalidade icônica permanece vivo, consolidando-o como uma lenda inesquecível. Número 2. Zheng Jinlian. Zheng Jinlian, da China, foi reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher mais alta da história, com uma impressionante altura de 2 metros e 48 centímetros. Nascida em 25 de junho de 1964, na província de Hunan, era uma das poucas pessoas na história médica a ultrapassar os 8 pés de altura. Seu crescimento anormal começou muito cedo, com apenas 4 meses de idade, e aos 13 anos, ela já havia atingido 1,57 m. Um exame médico revelou que sua altura extrema era causada por um tumor na glândula pituitária, que gerava excesso de hormônio do crescimento. Apesar de sua condição, seus pais e 3 irmãos tinham alturas médias, o que tornava sua situação ainda mais rara. O crescimento rápido de Zheng aumentou também seu apetite, chegando a consumir cerca de 2 quilos de arroz por refeição, o que sobrecarregava os recursos financeiros de sua família. Ela também enfrentava desafios para encontrar roupas e calçados adequados, até que o governo local interveio para fornecer assistência financeira. A altura de Zheng chamou a atenção da equipe nacional de basquete, que ofereceu treinamento profissional. No entanto, ela precisou abandonar o esporte após 1 ano devido à escoliose severa, que dificultava sua locomoção e postura, além de outros problemas de saúde, como diabetes. Infelizmente, Zheng Jinlian faleceu tragicamente em 14 de fevereiro de 1982, aos 17 anos, devido a uma apoplexia pituitária, uma hemorragia no tumor que afetava sua glândula pituitária. Sua família doou seu corpo para estudos científicos, e ele permanece em exibição em uma faculdade de medicina em Hunan. Até hoje, Zheng Jinlian deixou um legado como um caso único na história médica, além de uma lembrança de resiliência diante de desafios extremos. Número 1. Robert Wadlow. Robert Wadlow, conhecido como o Gigante de Alton ou o Cavalheiro Gigante, detém o recorde como a pessoa mais alta já registrada, com incríveis 2,72 metros. Nascido em 22 de fevereiro de 1918 em Alton, Illinois, Wadlow era o mais velho de 5 irmãos. Seu crescimento extraordinário foi causado por uma hiperatividade da glândula pituitária, que produzia excesso de hormônio do crescimento. Com apenas 8 anos, Robert já havia superado a altura de seu pai. Na escola primária, precisou de uma mesa personalizada para acomodar sua altura. Quando se formou no ensino médio, ele já havia atingido 2,54 m. Apesar de seu tamanho impressionante, Robert não usava cadeira de rodas. Ele andava com a ajuda de órteses,
mas essas acabaram contribuindo para complicações em sua saúde. Robert ficou famoso durante sua vida, aparecendo em shows e eventos promovidos por empresas como o Ringling Brothers Circus e a International Shoe Company, que também lhe fornecia sapatos feitos sob medida. Em 1936, ele começou a se apresentar em grandes locais, como o Madison Square Garden, conquistando admiração mundial. Infelizmente, as órteses que o ajudavam a caminhar causaram uma infecção grave no tornozelo devido a um defeito no equipamento. Mesmo com transfusões de sangue e cirurgias, Robert faleceu em 15 de julho de 1940, aos 22 anos, devido às complicações. Seu caixão tinha 3,27 metros de comprimento e precisou de 12 carregadores e 8 ajudantes para ser transportado. Em sua homenagem, uma estátua foi erguida em 1986 em frente ao Walton Museum of History and Art, celebrando sua vida extraordinária e sua personalidade gentil. Robert Wadlow é lembrado como um símbolo de força e perseverança, superando desafios únicos durante sua curta, mas marcante vida. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva. Valeu!